Eu sou a doutora Luciana Pricoli Vilela, médica geriatra, e eu gostaria de discutir um pouco com você o que é que está acontecendo com essa pandemia do coronavírus que agora está vindo com força total para o Brasil. Algumas pessoas, embora a gente insista muito em que é importante não nos deixarmos levar pelo pânico, é importante não ter pânico, a situação é séria sim, exige medidas de prudência. Não podemos de modo nenhum ser levianos e não acreditar que a infecção pode se alastrar de forma grave no Brasil, mas isso não significa nos deixar levar pelo pânico. Por quê? Porque quando a gente se deixa levar pelo pânico, nós fazemos coisas irracionais. O que é que nesse momento seria irracionalidade? O que eu já falei em outros vídeos. Armazenar comida. Por que isso é irracional? Porque se todo mundo quiser comprar muita coisa de uma vez, vai faltar comida, sim, vão faltar itens básicos de sobrevivência. A ideia é que em nenhum momento haja diminuição no abastecimento de produtos básicos. Então isso não vai acontecer, não tem acontecido nos outros países. Então não é caso de fazer armazenamento de alimentos. O que é que nós não devemos fazer, que aí sim é mais sério do que até a questão de alimentos? É o consumo excessivo de máscaras de proteção, aquela simples cirúrgica. Por quê? Quem é que tem que usar a máscara cirúrgica? Só quem estiver apresentando sintomas respiratórios e profissionais de saúde, aqueles que vão atender pessoas debilitadas ou pessoas possivelmente doentes. Somente essas pessoas. Nós precisamos aprender com o que está acontecendo nos outros países. E em diversos países já estão faltando as máscaras. E essa situação sim é grave. E por que isso pode vir a acontecer? Quando nós nos deixamos levar pelo pânico. Há pessoas que quando estão em pânico se comportam inclusive de forma não só irracional, mas às vezes de forma criminosa. Porque às vezes há pessoas de bem que, por estarem morrendo de medo, fazem coisas que normalmente não fariam, entre elas furtar, por exemplo, furtar material cirúrgico, esse material de proteção individual que é reservado para os profissionais de saúde. Bom, a questão do pânico, que não tem sentido, nós precisamos sim entender qual é a seriedade do assunto. Quando a epidemia foi se alastrando para outros países além da China, alguns países não tomaram as devidas medidas e outros sim tomaram. Por exemplo, Macau e Taiwan, que são países pequenos e estão ali fazendo fronteira com a China, eles rapidamente fecharam as suas fronteiras e foram colocando as pessoas que chegavam da China em quarentena e foram procurando ativamente os casos confirmados. Isso fez com que esses dois países, por exemplo, estejam hoje muito bem em relação à infecção. Outros países, principalmente da Europa, que tem muito fluxo de viagens entre China e Europa, com voos inclusive diretos, a infecção estourou como um boom. Eu tenho contatos de amigos, inclusive médicos, em diversos países. Nesses últimos dias eu falei com pessoas do Reino Unido, da Alemanha, da Itália e da Espanha, e a situação é mais ou menos parecida em todos os lugares, mas o lugar mais crítico é, sem dúvida nenhuma, a Itália. E o que está acontecendo na Itália? Lá a infecção se alastrou de uma forma alarmante, ou seja, de uma forma muito rápida, e o sistema de saúde colapsou. O que significa isso? Se 80% das pessoas que apresentam sintomas do coronavírus vão ter uma infecção como uma gripe, como um resfriado, vão passar mais ou menos e vão poder se tratar em casa, nós temos 20% que vão apresentar sintomas um pouco mais sérios, sintomas respiratórios mais sérios, que podem levar a uma pneumonia. Esses 20% precisam de atendimento hospitalar. Desses 20%, 5%, então do total de 100, 5% dos pacientes vão precisar de cuidados intensivos. E é aqui que está o problema. Porque desses 5%, boa parte deles, 2 a 3%, vão precisar de intubação e ventilação mecânica. E aí mora o grande perigo, porque em geral o sistema de saúde tem um número
X de aparelhos, de leitos de UTI, que são suficientes para gerenciar a vida normal. Mas numa situação epidêmica como essa, e é o que a Itália está vivendo, um grande drama que nós podemos dizer que é de medicina de guerra, a Itália hoje precisa escolher quem são os pacientes que vão receber a ventilação mecânica e estão deixando outros pacientes que precisariam sem atendimento, porque não há leitos, não há aparelhos suficientes. Então, o que nós podemos aprender da lição italiana e de outros países? Que nós não podemos ser levianos aqui no Brasil. Embora nós estejamos nos preparando, qual que é o ideal? O ideal é entender que essa infecção, que é um vírus novo, provavelmente vai contaminar quase que 100% da população mais cedo ou mais tarde. Mas o que nós precisamos nos esforçar é para que essa contaminação seja aos poucos. Nós não podemos permitir que toda a população entre em contato com esse vírus de uma vez. Por quê? Porque senão muita gente vai ficar doente ao mesmo tempo e dessa proporção de pessoas que vão ficar doentes, uma porcentagem significativa vai precisar de cuidados intensivos. E aí sim não vai haver cuidados nem profissionais de saúde suficiente para cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Então, é isso que tem sido também explicado por vários estudiosos no assunto. Quando a infecção vem de uma vez e contamina muita gente, nós temos um pico muito grande de contaminados. Agora, se a gente consegue diminuir esse pico e fazer com que isso se torne uma curva mais achatada, ou seja, o mesmo número de pessoas vai se contaminar, mas em momentos diferentes. Aí sim nós temos fôlego, nós temos suporte de saúde para atender a todos. E como é que nós podemos fazer para que essa contaminação, essa disseminação do vírus seja mais espalhada e não todos ao mesmo tempo? A única forma é a de cuidados gerais. Quais são os cuidados gerais? As medidas de higiene, que nós temos falado aqui, da lavagem de mãos. Depois podem ver o vídeo específico sobre lavagem de mãos. Lavagem de mãos, cuidados no contato, especialmente com pessoas fragilizadas. Também olhem o vídeo que eu vou fazer agora mesmo sobre cuidados, especialmente com os idosos. E por fim, nós precisamos nos conscientizar da importância de, nesse momento, diminuirmos os nossos contatos sociais. Essa é a única forma de diminuir a velocidade de alastramento dessa infecção. O que é diminuir os nossos contatos sociais? Nesse momento, reserve os seus contatos sociais só para aquilo que é essencial. O que é essencial? Trabalho e escola, só que a escola, hoje nós estamos na melhor época possível para sofrer uma pandemia como essa, porque hoje nós temos recursos de comunicações que são maravilhosos. Então as aulas podem ser continuadas por meio dos novos meios de comunicação, usando a internet. Reuniões, boa parte das reuniões também podem ser feitas à distância. Muitas pessoas teriam condições de trabalhar em casa, à distância, usando a internet. Então a recomendação agora é: saia o menos possível de casa, evite viajar, evite ir a reuniões puramente sociais. Ontem eu estava voltando do hospital à noite e eu passei por uma rua com diversos bares e ali havia um grande número de jovens concentrados. E isso é uma grande pena, porque nós precisamos conscientizar principalmente os jovens, que em geral não sofrem infecções sérias, mas que são transmissores, a que eles também evitem por algumas semanas esses contatos sociais que são desnecessários. Tudo isso deve durar algumas semanas, no máximo alguns meses. Se nós fizermos isso, nós não vamos precisar tomar atitudes tão drásticas quanto a Itália precisou tomar, que nesse momento ela está em quarentena completa, todas as pessoas estão completamente recluídas em casa, é preciso ter autorização especial para poder circular nas ruas, apresentando um motivo sério para circular nas ruas. Nós não precisamos chegar nesse ponto, para que cada um de nós seja responsável. E se você estiver com algum sintoma respiratório,
Faça auto-isolamento. O que quer dizer isso? Faça você mesmo a sua quarentena. Só procure assistência de saúde se os seus sintomas forem sérios. Se não, se forem sintomas de um resfriado normal, fique em casa e faça isolamento, cuide da sua família. Mantenha os ambientes muito bem arejados, de preferência não use ar-condicionado, use a ventilação natural, faz corrente de ar. Nós temos que usar a nosso favor o nosso clima, que é muito positivo. E não esqueça de uma coisa, nunca é tarde para melhorar.